Vejamos então como aplicar a nossa última técnica de tratamento de valores ausentes para este projeto. No script do Estratégia 1.py, você vai encontrar algumas outras funções, por exemplo, para imputação usando a mediana, mas só para que você leve como referência também como exemplo, até para comparação na hora que você estiver estudando. Aliás, esse módulo aqui é valiosíssimo, hein? Esse script Python é valiosíssimo, ele realiza uma série de tarefas de forma automatizada. Teremos ainda mais dois módulos neste capítulo. Pois bem, nós calculamos o percentual de valores ausentes e verificamos que somente 2,08% das linhas ainda tem valores ausentes. A questão é, vale a pena tratar esses valores ausentes em um data frame com 150 mil registros? Não, não vale a pena. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Apenas o drop de linhas com valores ausentes. Vamos usar esta função. Vamos dar uma olhada na função, está aqui no nosso módulo. Aqui está ela. Vai receber o data frame como argumento, vai então extrair o shape antes de deletar os valores NA. Eu vou chamar o drop NA, não tem nenhuma complicação, vou dropar valores NA, só isso. Vou usar o inPlace igual a true, para quê? Já expliquei, para salvar o resultado no próprio data frame. Depois eu coleto de novo o shape, para poder retornar o número de linhas, e então faço a contagem com a subtração e imprimo aqui o resultado para você. Vamos executar. 3.114 linhas contendo valores ausentes foram descartadas em um dataset com 150 mil registros. Vamos calcular de novo os valores ausentes e aí chegamos ao incrível número de 0,0%, que era o nosso objetivo, né? Não podemos deixar valores ausentes no conjunto de dados. Vamos dar uma olhada no shape? Aqui está. Nós tínhamos começado com 150.001 linhas e então 55 colunas. Estamos agora com 146.887 registros e 47 colunas. Ou seja, tivemos que perder um pouco dos dados, mas não tinha outro jeito. A limpeza envolve um pouco de perda em geral, porque você tem que tomar decisões e aí você acaba removendo alguns dados. Não é problema porque o conjunto de dados é relativamente grande nesse caso. Se o conjunto de dados fosse muito pequeno, com alguns poucos milhares de registros, aí talvez eu reconsideraria algumas escolhas que eu mesmo fiz. Será que vale a pena dropar todas as colunas? Será que eu poderia fazer algo um pouquinho diferente? Será que eu poderia avaliar melhor cada coluna? E isso se o conjunto de dados é muito pequeno. Para esse conjunto de dados, normalmente acima de 100 mil registros, todas as escolhas que eu trouxe para você são aquelas mais comuns. Você dropa as colunas com 30% ou mais de valores ausentes. As colunas que ainda tiverem um percentual alto de valores ausentes, você aplica preenchimento reverso, se for coluna numérica. Se tiver ainda um percentual de valor ausente um pouco mais baixo, preenchimento progressivo para a coluna numérica. E aplica algum tipo de imputação para variáveis categóricas. Aquilo que sobrar, se você achar que não vale a pena dedicar tempo e esforço a preencher valores ausentes, aí você pode apenas deletar. Veja que nós acabamos deletando registros de várias colunas. Basicamente tudo isso aqui, ó, todas essas colunas aqui perderam registros, ok? Porque todas elas tinham um percentual de valores ausentes. Como nós deletamos as linhas, todas essas variáveis perderam algumas observações. O percentual é pequeno, não há nenhum grande problema nisso. Mas, se por acaso o volume de dados fosse muito baixo, você poderia aplicar outras técnicas de imputação, seja para as variáveis categóricas ou mesmo para as variáveis numéricas. Aí poderíamos aplicar a imputação da mediana, por exemplo, poderíamos aplicar algum tipo de imputação fazendo algum tipo de associação para as variáveis categóricas, como eu mostrei no projeto número 2, e assim por diante. No final das contas, você vai ter que fazer escolhas, não tem muito jeito. Eu estou procurando justificar aqui todas as escolhas para você. E o ideal é que você sempre documente cada uma das suas escolhas para justificar por que você tomou determinadas decisões. Lembrando que, invariavelmente, nós vamos influenciar o resultado do nosso processo de análise. Não tem jeito, passa por decisão humana. Eu até citei o exemplo da variável gênero, né, que representa o sexo de uma pessoa. Tinha masculino, feminino, outros. Uma pessoa pode decidir remover registros como outros. Outra pessoa pode decidir manter os registros. Outra pessoa pode escolher, eventualmente, colocar algum outro gênero específico. Pois bem, cada um vai escolher coisas diferentes. E detalhe, todos estarão certos, porque não há aqui uma resposta totalmente certa ou errada. Passa um pouco pela escolha do analista, do profissional de análise.
o que traz, claro, desafios, não é? Para garantir que o resultado de análise tenha a menor influência humana possível. É por isso que não é o ideal que um único profissional tome todas as decisões. Numa equipe de ciência de dados, você deve compartilhar as decisões com outros profissionais, ouvir outras opiniões. Realmente vale a pena dropar as colunas com mais de 30% de valores ausentes? Vale a pena dropar as linhas com menos de 2%, 2% ou menos? Tente sempre que possível compartilhar as suas decisões. Estamos na era da LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados. Evite tomar as suas decisões todas sozinho, ok? E se tomar, justifique cada uma delas. Isso pode evitar muitos problemas por conta da Lei Geral de Proteção aos Dados. Muito obrigado. Continuamos na próxima aula.